E o tempo do profeta de Eliseu é um tempo tão difícil quanto o tempo do profeta Elias. A verdade é que não há tempo bom para profeta. Se há algum profeta com tempo bom na vida, não sei que tipo de profecia é a sua. Mas a maioria dos profetas, ou quase todos os profetas que foram levantados por Deus para um tempo, foram levantados por Deus em um tempo de caos, ou caos social, ou caos espiritual, ou qualquer tipo de situação adversa àquilo, que é o que Deus está olhando e está se manifestando no céu sobre a terra. Então entenda que o período em que Israel está passando é um período de grande turbulência. Diga comigo, turbulência. No meio do caos da turbulência, Deus levanta alguém para ser boca de Deus, para ser ação de Deus no meio do povo, dentro desta terra que está passando por esse processo. Então, a turbulência se dá também pela apostasia. Diga comigo, apostasia. Apostasia é exatamente esse mecanismo do afastamento do propósito, do afastamento da vontade de Deus, do afastamento daquilo que são os preceitos de Deus sobre alguém e sobre uma nação. Então, alguns pontos são os pontos principais para tudo isso, ou para que isso esteja acontecendo. Eliseu profetizou ainda durante o reinado de Acabe. Olha Acabe aí. Acabe e Jezabel estão vivos, e eles promoveram uma idolatria muito grande no meio do povo de Israel, e não somente uma idolatria, mas uma imoralidade também muito grande. Acabe reina em Israel de 874 a 853 a.C. Ele que é o marido de Jezabel, que é esta mulher tão mandona, tão maquiavélica, tão manipuladora, e o seu maridinho faz tudo o que ela quer. Mas a maquinação de Jezabel, se fosse algo para o bem, até aí tudo bem, porque tem mulher que ela edifica a casa, edifica o lar e leva o marido para o lugar certo. Mas tem muita mulher tirando o marido do propósito de Deus, induzindo o marido ao erro, tirando o marido da vontade de Deus, fazendo o marido se afastar dos projetos que Deus tem para a vida dele. A propósito, dentro daquilo que Deus instituiu sobre um casamento, o homem ainda ocupa a função de sacerdote, tá? Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. E eu não tenho problema com feminismo, mas eu tenho que liberar uma palavra. O homem ainda ocupa a função de sacerdote dentro do seu lar. João, tira um pouco o reverb geral, por favor. Então Jezabel, essa rainha fenícia, ela traz o culto a Baal para Israel. Israel deixa de adorar o Deus vivo, o Deus que é o Deus dele, da história dele, e começa a adorar esse Deus Baal que é apresentado por essa mulher. Também o tempo de turbulência que Israel está vivendo é justamente a guerra contra os assírios. Israel está em guerra contra a Síria, e Eliseu vai profetizar exatamente sobre a vitória de Israel contra os sírios. A apostasia e a idolatria no meio do povo faz com que esse povo se afaste de Deus e comece a adorar ídolos, inclusive Baal. A apostasia e a idolatria eram comuns em Israel durante esse período. Imagine que o período do profeta é um período tenebroso, é um período perigoso, é um período terrível. Ele está vivendo tudo isso, ele está vendo tudo isso. E a pior indignação de alguém que está posicionado, eu vou falar, preste atenção. A pior indignação de alguém que está posicionado é ver alguém fora da posição e ainda com o nariz em pé. Mas deixa eu liberar uma palavra, levanta a mão. Deus vai levantar profetas nessa igreja. Tão quanto levantou Eliseu e Elias, profetas que vão colocar o dedo na cara de alguém, no nariz de alguém, está dizendo: se posicione depressa, volta para a presença de Deus depressa, para de viver fantasia depressa e vem viver o propósito do Senhor. Então Eliseu, ele foi chamado por Elias para sucedê-lo como profeta de Deus, profetiza há cerca de 50 anos. E o ministério do profeta Eliseu é marcado por grandes milagres. Diga comigo, grandes milagres.
grandes milagres e sinais. Eliseu foi aquele que liberou uma palavra sobre uma das grandes autoridades de Israel, chamado Naamã. Eliseu foi aquele que ressuscitou o filho da viúva, da sunamita. Só que o ministério de Eliseu, ele carrega algumas características. Diga comigo, características. Uma das suas características é justamente essa: milagres e sinais. Ele realiza muitos milagres e sinais, incluindo a cura de doenças e a multiplicação de alimentos. Eliseu também foi o profeta que profetizou sobre eventos futuros. Ele profetizou acerca de coisas futuras, inclusive a vitória de Israel sobre os sírios e a morte dos reis. Também viveu e orientou o povo de Israel e os líderes sobre como seguir a Deus e evitar a idolatria, porque profeta que carrega a verdadeira profecia, a profecia que sai da sua boca, que sai dos seus lábios também, é uma profecia de direcionamento. Sai daí, vem para cá. Sai daí e vem para cá. Sai daí e vem para cá. Sai desse caminho e anda por esse. Sai dessa empresa e vai para essa. Sai dessa escola depressa e vem para esse. Abandona isso, vem para cá. Sai desse grupinho que não quer nada e procura alguém que quer alguma coisa com Cristo. Você pode glorificar Deus por isso. Então ele é esse profeta de Deus, porque tem profeta que não é de Deus. Uma vez eu entrei na padaria, vou contar um negócio aqui agora, de um profeta que não é de Deus. Aí fui lá comprar meu pão de leite, que eu só gosto de pão de leite. Aí quando eu estou saindo com a sacolinha de pão, encontrei esse bendito. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse assim: e aí, pastor, como é que o senhor está? Eu falei: tudo bem, meu filho. É, pastor, estou vendo o senhor aí. Deixa eu te falar uma coisa aqui, viu? É de Deus para a sua vida. Vai mais devagar, calma aí. Não fica fazendo essas coisas para homens, não, que você não vai chegar a lugar nenhum. Quem foi que te disse, amado, que eu faço para homens? Eu faço para Deus. Eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. E eu estou debaixo de uma palavra, a palavra dele. Eu vou continuar fazendo. Rapaz, o que eu vou falar aqui agora vai dar problema. Aí passou. Só que essa profecia eu recebi, Moreno, lá na primeira igrejinha, lá no fundo do Itão, na chamada caixa de fósforo. Já pensou, Jéssica, se eu pego essa profecia, aquela caçamba de Genivaldo não parava na porta e a gente não saía de lá para o lado ali em frente à rodoviária. Se eu recebo essa profecia, Rosa, que não é de Deus lá, a gente não trazia esse altar em cima de um guincho, de lá do templo da rodoviária para esse templo aqui onde nós estamos hoje. E se eu recebo essa profecia, Catiúcia não estava aqui com a gente hoje, Dina não estava aqui com a gente hoje, muitas pessoas que chegaram depois não estavam aqui com a gente hoje. Sabe por quê? Porque eu não estava fazendo para homem, eu estava fazendo para Deus. Quem faz para Deus, Ele garante. Agora deixa eu melhorar, que é para você dar um glória agora. Depois você procura aí, você se vira aí, pede a Deus, que Deus vai te revelar quem é. Mas esse profeta que profetizou isso lá atrás para mim, está aqui cultuando com a gente hoje. Sabe por quê? Porque o Deus que me chamou, vai para lá, que é para você ver e viver o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando no meio do meu povo, porque eles estão debaixo de uma palavra. Eu acho que o profeta já se converteu. Meu Deus. Então ele é esse sucessor e continua seu trabalho proclamando a palavra de Deus ao povo de Israel.
Essa é a vida desse profeta, que foi sucessor de um grande profeta chamado Elias. Eliseu realizou muitos milagres, irmãos, e maravilhas. Eliseu foi conselheiro de reis, serviu como conselheiro, dando um conselho certo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Hoje é culto de ensinamento da palavra. A quem você tem tomado conselho sobre situações da sua vida? A quem você, mulher, tem tomado conselho acerca do teu marido, dos teus filhos? A quem você, marido, tem tomado conselhos acerca da sua esposa? Acerca do seu ministério, daquilo que Deus tem para a sua vida, tem se aconselhado com quem? Porque tem uma turminha aí chamada Tira a Gente do Propósito, é o nome dessa turminha, que é só para tirar alguém. É a turma do que usa a frase: para que isso? Por que isso? Para que tanto? A quem você tem se aconselhado? Então Eliseu, esse homem, e dentro daquilo que é a importância do seu ministério, Eliseu exerceu o ministério com fidelidade a Deus, e obediência à sua palavra, obediência àquilo que for o seu chamado. Há coisas que são inegociáveis para quem tem chamado. Vou dizer de novo: é inegociável para quem tem chamado. Eliseu não negociava o chamado dele. O profeta Eliseu, ele deixa um legado muito grande. E dentre os seus legados e dentre aquilo que ele realizou enquanto profeta, algo marcante na história de Eliseu e de Israel. Muito mais marcante do que a cura de Naamã. Muito mais marcante do que ao aumentar o azeite da viúva. Muito mais marcante do que os 20 pães que satisfazem 100 homens. Muito mais marcante do que fazer flutuar o ferro de um machado. Muito mais marcante do que adivinhar os conselhos do rei da Síria. Muito mais marcante. Eliseu, ele entra na história e vai marcar a história com um homem chamado Jeú. Diga comigo, Jeú. Jeú foi um dos reis de Israel. Só que quem ungiu Jeú rei foi o profeta Eliseu. Coloca o texto, por favor, aí, segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante. Observe o que o texto vai dizer. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramate-Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nise, e entra, e faz que ele se levante do meio de seus irmãos, e leve-o à câmara interior, e toma a almotolia de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramate-Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali, e disse: capitão, tem uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão.
Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus, o Senhor Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de quem? A casa de quem? E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os seus e os servos do Senhor, da mão de quem? Da mão de quem? De Jezabel. Vai no 8. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. 9. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a quem? E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então Eliseu é esse profeta que, amando de Deus, vai levantar um rei que vai dizimar com a casa de Acabe. Então a participação de Eliseu na história, ela é muito contundente, ela é muito forte, assim como foi a participação do profeta Elias. Eliseu, ele tem a sua história marcada também por essa unção que ele derrama sobre Jeú, e faz de Jeú rei de Israel, através daquilo que é a sua palavra. O profeta não precisou ir lá, mas liberou alguém que fosse lá, amando dele, com a unção que carregava dele, para ungir Jeú, rei de Israel. Essa unção, ela foi um ato simbólico que indicava a escolha divina de Jeú para liderar Israel e eliminar essa dinastia de Acabe, que havia se tornado corrupta e idólatra. Então Eliseu, ele marca a história com isso. Ele vem não apenas como um profeta que vai curar algumas pessoas, não apenas um profeta que vai fazer o azeite ser multiplicado, não apenas um profeta que vai ressuscitar alguém, mas como um profeta que vai participar diretamente da eliminação daquilo que é idolatria, daquilo que é apostasia, daquilo que Deus não se agrada, daquilo que não está agradando a Deus, daquilo que está indo contra a santidade do Senhor. Diga comigo, Eliseu. Então a importância desse profeta na história se dá por isso. Elias tinha passado, Eliseu chegou, Jeza está viva. As oportunidades todas foram dadas para Acabe e Jezabel se voltar para o Senhor. Mas quem ignora oportunidades recebe um ponto final. Eu vou dizer de novo: quem ignora oportunidades recebe um ponto final. E aí há o perigo de eu ignorar as oportunidades que Deus tem me dado, oportunidades de consertos, oportunidades de alinhamento, oportunidades de direcionamento, oportunidade de posicionamento. Chega um momento que Deus diz assim: basta, chega. Então a profecia de Eliseu para essa casa é essa, a profecia do basta. A profecia de Eliseu para essa casa é essa, a profecia do acabou. Ponto final. Até aqui vocês não quiseram ouvir, até aqui vocês não quiseram se converter, até aqui vocês não quiseram se voltar para Deus, até aqui vocês não quiseram abandonar suas práticas idólatras, até aqui, acabou. Diferentemente de alguns profetas, eu preciso falar sobre isso, porque a profecia da conveniência está matando muito crente nessa geração. Tem muito projeto falido, que tem profeta que não é de Deus se levantando e validando o projeto. Tem muita coisa errada que Deus já saiu já, e tem muito profeta que não é de Deus, dizendo que Deus está no negócio, Deus não está. E chega um momento que Deus vai dar um basta. Só que para Deus dar basta, Deus precisa exatamente de homens e mulheres que estejam de fato comprometidos com a profecia.
comprometidos com a profecia. A maior profecia está aqui na minha mão, a palavra de Deus. Esse livro aqui é a maior profecia da história. Então, o comprometimento que ele tem é esse. Ele não está preocupado em fazer amiguinhos. Eliseu não está preocupado em ter alguém para convidá-lo para jantar na sua casa. A propósito, eu não sei se eu falo. Você está rindo, né, Ed? Ed já ri quando eu falo esse negócio, né? A propósito, virou moda agora. Gente que se afasta da igreja, que some um mês da igreja e quando chega profetizando nos 4 cantos da terra. Passa longe de mim, viu? Se não tiver compromisso com o altar, se não tiver uma vida congregacional, comigo não. Virou moda agora. Vir num culto da quarta da Paraxá ninguém quer. Tarde com Deus passa longe. Discipulado domingo de manhã ninguém quer meia. Sexta-feira culto de oração ninguém quer. Mas quando chega no domingo é um plé, plá, plá, plá que eu nunca vi. Não, você primeiro vem buscar. Vem buscar. Vem sentar para ouvir a palavra de Deus. Vem comer, se alimentar da palavra de Deus. Depois você tiver alimentado, aí sim, abre a boca e profetiza. Abre a boca e libera a palavra. Primeiro senta para ouvir o que Deus tem para falar. Senta para receber de Deus. Senta no culto de oração. Senta na sala de discipulado. Senta na quarta da Paraxá. Aqui não cola não. Aqui tem que ter vida com Deus e vida congregacional. Gostei desse negócio. Eu vou pregar agora. A história de um povo se muda, irmãos, pela disponibilidade de um. Diga comigo, um. A história da sua casa muda pela disponibilidade de um. Alguém precisa começar. Eu já contei esse testemunho aqui várias vezes. Que lá na minha casa, quem começou foi ela. Ela que foi primeiro. Ela que se disponibilizou primeiro. Então, a história muda quando um se disponibiliza. E aí eu identifiquei no texto que quando eu não estou disponível, eu atrapalho o andar da promessa. Pastor, a promessa anda. Porque promessa não fala de presente, promessa fala de futuro. Só que eu tenho o poder de parar a promessa no presente. Então, quando eu não estou disponível, eu atrapalho o andar da promessa. Aonde? Na minha vida. Promessa fala de serviço, fala de entrega. Vai apertar um pouquinho só agora. Pessoas que servem pela metade não carregam a verdadeira profecia. Vou dizer de novo, pessoas que servem pela metade não carregam a verdadeira profecia. Vamos para o texto.
Primeiro livro dos Reis. Porque a história de Eliseu ela não é evidenciada apenas na capa de Elias que vem sobre ele. A história do profeta Eliseu não começa, escute isso aqui, não começa exatamente na hora que Elias vai. Quem está achando que Eliseu recebeu o chamado na hora que Elias vai, está totalmente enganado. Isso é o complemento da promessa. Isso é o complemento do chamado do profeta. Não começou aí. Eu vou lhe mostrar agora onde começou. E aí é por isso que eu estou dizendo que quem serve pela metade não carrega a verdadeira profecia. Vamos lá, vamos para o texto. Capítulo 19, primeiro livro dos Reis. Capítulo 19. Versículo 19. O texto diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava o quê? Andava o quê? Bora lá. Andava o quê? Fala aí, gente. Lavrando. Fala lavrando. Então, peraí. Ele acha Eliseu lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. A pergunta é: Eliseu está parado? Tá? Eliseu está com as pernas para cima, descansando? Eliseu está trabalhando. Ele achou Eliseu. Então, se ele achou Eliseu, ele estava procurando, não estava? Estava procurando ou não estava? Só acha quem procura. Ele achou Eliseu que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Agora entenda, Eliseu nunca pensava que ia ser profeta. Eliseu não imaginava que ia ser profeta. A propósito, Eliseu não se apresentou para ser profeta. Eliseu foi achado. Ele não se apresentou, ele foi achado. E só é achado quem está sendo procurado. Elias, quando vai até Eliseu e o acha, Elias está indo no endereço certo. Eu vou lhe dizer por quê. Calma aí. Essa frase aqui, que ele estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, não está aqui por um acaso. Entenda. Elias, quando encontra Eliseu trabalhando com a 12ª junta de bois que arava a terra. Esses bois que Eliseu está arando a terra eram de seu pai. O que dá a entender que a família de Eliseu não era uma família pobre, que tinha recurso e que tinha condições. À frente de Eliseu, como diz o texto ali, andava lavrando com 12 juntas de bois adiante, à frente, diga comigo, à frente. Então, à frente de Eliseu, haviam 22 bois. Só que não tinha 22 bois apenas. Tinha 11 homens. Cada homem desse conduzia uma junta. Para cada homem, 2 bois. Tem 11 na frente de Eliseu. Eliseu vem com seus 2 bois trabalhando.
O texto vai dizer que Elias passou por ele. Espera aí. Tinha mais 11. Por que ele? A unção que te procura, se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, ela te acha. Agora, se você estiver desocupado, falando dos outros, jogando conversa fiada, brincando, assistindo TikTok, ela vai passar e não vai lhe achar. A unção que te procura, ela quer te achar. Elias está vindo, ele já recebeu o comando do céu. Tem 11, com Eliseu 12, mas ele disse assim: é aquele ali, é aquele homem ali que o Senhor escolheu. Está fazendo o quê? É filho de papai, não está jogando videogame. É filho de mamãe, não está com as pernas para cima. Está trabalhando como os outros. Está trabalhando como os outros. Deus não trabalha com desocupado, rapaz. Deus procura quem está operando. Então tem 11 homens ali, conduzindo cada junta. Mas Elias vai diretamente a ele, a Eliseu. E isso fala exatamente sobre um sinal de Deus quando quer encontrar alguém. Deus não erra endereço. Deus não é. Olha para essa pessoa e diga para ela: Deus não erra endereço. O que você anda fazendo, hein? Porque o que eu faço define o Deus que me encontra. O que eu faço define o Deus que me encontra. A escolha de Eliseu, irmãos, o texto vai dizer o seguinte, versículo 20: quando a capa é lançada, volta no 19 aí. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias falou alguma coisa? Elias chamou: mora aqui comigo, profeta, que eu vou te ungir. Elias disse para ele assim: bora que Deus mandou te chamar. Não, Elias só fez isso aqui, Eu vou falar como minha avó falava, tá? Mas quando o crente está na fiação, ele pega o código. Quando o crente está na fiação, ele pega o código. E não tem como errar. Então ele lança a capa. Quando ele lança a capa, Eliseu entende. Aí observe que vai dizer o 20: então deixou ele os bois e correu após Elias. Bora aqui. Vem cá, Moreno, me ajuda aqui, vem cá. Sobe aqui. Vem cá, Diego, você tem cara de Eliseu, você é Elias. Fica aqui trabalhando. Você vai passar, só vai jogar e vai-te embora. Pode ser assim mesmo, vai. É a simulação do trabalho. Eliseu fez o quê? Foi atrás dele. Porque quem pega o código, irmão, não entende o chamado. Agora tem gente aí que está esperando ser convidado. Quem pega o código vai para a portaria trabalhar. Quem pega o código, irmãos, pega a vassoura e vai fazer alguma coisa. Quem pega o código, irmão, se apresenta assim: eu estou aqui, viu? Estou à disposição. Quem pega o código se põe de pé e diz assim: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me chamou. Agora quem não pega o código não fica dormindo. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que te tenho eu feito?
Elias deixou ele no vácuo, deixou ele assim, ó, decida sobre a sua vida. Elias não disse para ele assim, vai lá e volta e vamos embora, não. O que eu te tenho feito? O entendimento do chamado é teu. É você que tem que entender o Deus que lhe chama. E deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Para de ficar esperando o convite que você não vai receber. Você tem que posicionar diante da unção que foi derramada sobre a sua vida. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois. Tomou a junta de boi dele, 2 bois. Escuta isso aqui, Felipe. E cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Agora escute essa aqui. Essa escolha de Eliseu foi exatamente uma expressão da soberania de Deus. Eliseu escolheu, porque Deus escolheu ele. Só que a escolha de Deus para o profeta Eliseu exigia do profeta Eliseu uma resposta pessoal. A resposta quem dá sou eu. Não é o bispo Adson Belo que dá a resposta por mim. Sou eu que dou a resposta a Deus, daquilo que Deus me chamou. Você está entendendo? Elias não deu a resposta por ele. Elias só jogou a capa. Quem deu a resposta foi ele. Entendeu? Vou acabar com isso aqui tudo agora e vou seguir o chamado de Deus na minha vida. Vou pegar essa junta de boi, vou queimar e vou seguir o chamado de Deus na minha vida. É porque parece que a gente está vivendo uma geração que alguém fica sempre esperando por alguém. Desatrela dessa cordinha de caranguejo aí, começa a andar só. Começa a atender o chamado do Senhor. Só que esse chamado aqui é diferente. Vamos lá, deixa eu falar, já estou terminando. Eliseu fazia parte dessa família amorosa e muito bem sucedida. A família era tão amorosa, Tati, que ele falou assim: deixa eu ir lá beijar papai e mamãe. Tinha amor nessa família, não tinha? Senão eu não ia. Daqui mesmo eu me mando. Não vou lá dar um beijo em papai e mamãe. Até aí tudo bem. Beijou papai e mamãe, disse assim: eu vou ver o chamado. Beijou a esposa que não quer nada com Jesus, não quer nada com o chamado, disse assim: eu vou viver meu chamado, tá? Beijou o marido que não quer nada com Jesus, não quer nada com o chamado, disse assim: eu vou viver meu chamado, tá? A unção foi derramada sobre mim. Você não quer? Beijo, mas eu vou. E eu não estou falando aqui para ninguém largar a esposa nem largar marido, não, viu? Eu estou falando sobre viver o propósito. Está entendendo? Eu vou viver meu propósito. Vamos lá. Eliseu, quando ele pega essa junta de bois, que era dele, ele vai matar os bois e fazer dos aparelhos que carregavam aqueles bois, que eram feitos de peças de madeiras, que eram exatamente o jugo dos bois, que dava direção para os bois. Ele vai fazer lenha para acender o fogo e para fazer churrasco. O primeiro ponto depois que ele faz isso é exatamente esse aqui. Ele rompe definitivamente com aquilo que poderia prender ele ao chamado. Olha para essa pessoa com carinho e diz assim: você não acha que chegou a hora de você queimar as carroças, não? Que tem um bocado de crente carroceiro aí, irmão. Queima essa carroça em nome de Jesus. Rompe com essa carroça em nome de Jesus.
O negócio foi tão bom aqui do chamado, ele entendeu tanto o chamado aqui, que ele disse assim, ó, eu não vou nem comer dessa carne. Júlio, aqui teve picanha, minha filha, teve carne boa, de primeira. Ele disse, não vou comer não. 2 boi é carne, irmão. Vou dar para todo o povo aqui, mas eu não vou fazer parte disso não, porque isso aqui não me pertence mais. O Senhor me chamou, eu vou atender. Sabe por quê ele queimou? Sabe por que ele queimou? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque se ele deixa vivo, ele poderia pensar em voltar atrás. É por isso que a gente não quer queimar, a gente guarda lá. E de vez em quando a gente olha de longe, quando dá o primeiro piripaque, dá o primeiro problema, a gente, rapaz, eu acho que eu vou voltar para lá. Mas o que Deus está falando para mim e para você hoje é justamente isso, ó. Queima e acaba com tudo. Eu estou tirando das carroças e estou te levando para o ambiente profético. Vou falar de novo, estou liberando. Eu estou te tirando do meio das carroças e estou te levando para o ambiente profético. Eliseu vai ser profeta, mas antes de ser profeta ele precisa queimar as carroças. Eliseu vai ser profeta, mas antes de ser profeta ele tem que queimar os carros de boi. Ele tem que largar tudo para trás e ir servir. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Então, o que Eliseu está exercendo aqui é um desapego. Diga comigo, desapego, faça desapego. Desapega, irmão. Desapega. Para de ficar atrasando o andamento da promessa de Deus na sua vida, na sua casa. O pior de tudo é quando a gente está percebendo que não está nada dando certo, a gente está ficando insistindo. Para. Ei, joga a toalha, perdeu. Chama a família, faz uma reunião. Chama a mulher, bota na mesa, pega os filhos. Chama o marido, bota na mesa, pega os filhos. Olha, vocês não estão vindo não, que a coisa não está andando, bora aqui, ó. Tem um chamado. Desiste. Para de ficar lutando contra a vontade. Foi lançado. Você não precisa ouvir mais convite, você só precisa obedecer. Você não precisa receber mais mensagem de WhatsApp. Bora! Não, você só precisa obedecer, se posicionar e se apresentar, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Para de ficar trazendo dano para dentro da sua casa porque você não obedece. Travando coisas no mundo espiritual porque você não obedece. Destrava esse negócio em nome de Jesus e vai viver o que Deus tem para a tua vida. Destrava em nome de Jesus e vai viver o que Deus tem para a tua família. Destrava em nome de Jesus e vai viver o que Deus tem para a tua história. Basta, chega. Chega. Essa decisão é pessoal e individual. Eu falei no início que precisava de um para mudar uma casa. Precisa de um para mudar um ambiente. Precisa de um para mudar um local. Só um. Que tenha disposição. Você sabe por que Eliseu pegou aquelas carnes e distribuiu entre o povo, Moreno? Porque não há como, Moreno, eu exercer um ministério sem servir primeiramente a Deus e o povo. E agora eu vou concluir agora, encerro aqui. O texto vai dizer aqui no versículo 21. Bota o 21, por favor, aí, cara. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes,
e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, porque quem tem chamado se levanta. Olha para essa pessoa com carinho e diz assim: se levante, vá. Se levanta. Ergue a cabeça. Tem gente que está pior do que burro de boi. Só anda assim, ó. Tem gente que você não sabe nem se pode contar, que um dia está assim, outro dia está assim, 3 dias assim, 10 dias assim. Sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus. Nem todo dia a gente vai estar bem não, mas espera aí, levanta essa cabeça. É difícil entender, irmãos, pessoas que não estão conseguindo exercer um equilíbrio espiritual, emocional. Um dia está pregando que no outro dia está parecendo que saiu de um velório. E Deus abrindo porta. A bola da vez agora é cansaço. Estou cansado, estou cansada. Está na hora de levantar. Está na hora de levantar. Para acessar ambiente profético precisa estar de pé. Precisa estar em pé. Ninguém acessa ambiente profético prostrado, não. Então levanta. Levanta em nome de Jesus e anda. Levanta em nome de Jesus e anda. Então se levantou e seguiu. E o servia. Não é só seguir não, tem que seguir e servir. Tem que seguir e servir. Agora a moral da história aqui, pronto. Desse tempo do chamado, que começou aqui, no chamado. Após esse momento do chamado, você pode procurar na Bíblia aqui. Eliseu só vai aparecer de novo em cena no 2º capítulo do 2º livro dos Reis. Foi o que eu li primeiro. Quando ele vê Elias indo. Daqui até lá, você não ouve falar de Eliseu. Porque todo mundo que serve vai para o campo do anonimato primeiro, antes de ser visto. Eis o problema. Os historiadores falam em aproximadamente 10 anos que Eliseu ficou, guardado, escondido, servindo. Servindo. Eu fui consagrado, separado ao presbitério. E na época eu era daquela igreja que tinha umas poltronas especiais para os presbíteros em cima do altar. Eu nunca sentei numa poltrona daquela, porque o serviço me escondia. Há quem diga que quem não é visto não é o quê? Mas quando Deus manda Elias achar ele vai no Eliseu certo. Não, peraí. Tem que ser aqueles que estão ali na tribuna, todo mundo sendo visto. E tem uns camaradas que usam as Bíblias desse tamanho aqui, ó.
não sei se ele quer aparecer, eu sei que ele quer mostrar a Bíblia. Se for mostrar a Bíblia, amém, é bom. E às vezes a gente fica achando que é isso. Não, eu preciso ser visto, eu preciso ser achado. Não, você só precisa estar posicionado, servindo, calado. O Deus de Elias encontra Eliseu. Eu estou liberando. O Deus de Elias encontra Eliseu. Está no meio das juntas de boi. Tem 11. O Deus de Elias encontra Eliseu. A unção que desce, ela tem endereço. A unção que desce, ela procura a pessoa certa. Você só precisa estar posicionado. Aleluia. Entenda. Os historiadores vão dizer que 10 anos ele ficou ali. Nesse período a história de Eliseu não é contada. Tá, ó? Mas a unção que ele recebeu vai evidenciar na vida dele na hora certa. Eu falei que Deus só precisa de quê? De um disponível. A primeira disponibilidade de Eliseu não foi ser profeta, foi servir. Se você quer chegar a algum lugar, sirva. Se existe alguém precisando de você, sirva. Se existe um tempo nessa cidade precisando de homens e mulheres de Deus, sirva. Comece a servir sem o microfone na mão. Comece a servir sem a tribuna. Sirva. Deus não encontrou Eliseu profetizando para tornar Eliseu um profeta. Deus encontrou Eliseu servindo, arando, trabalhando, fazendo alguma coisa. Fica de pé em nome de Jesus.